Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmos 29. Domingo passado nós falamos sobre o Deus que muda decretos, o Deus que toca a todos. E dentro desse entendimento, dessa voz do Senhor, que ela é poderosa e que muda decretos, nós queremos ir um pouquinho mais fundo e entendermos esta manhã quem governa sobre nossa vida. Salmo 29 diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. No seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. Mas como nós estamos estudando e aprendendo nos últimos domingos, a verdade, queridos, é que nessa vida nós temos muitas vozes. Quantos já perceberam que nós temos muitas vozes? E a questão é, qual voz nós vamos permitir, a voz de quem que vai governar sobre nós? Mas deixa eu te dizer, sempre existirá uma voz de alguém que estará governando sobre você. É importante nós entendermos que se teve um dia das nossas vidas, onde nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, o que nós estamos dizendo? A partir de agora, Senhor, é a tua voz que vai governar sobre a minha vida. Amém, meus irmãos? A partir de agora são as tuas palavras que vão governar sobre a minha vida. E a tua palavra, ela é poderosa. A tua palavra despedaça os cedros. A tua palavra transforma os desertos. Sabe, a palavra do Senhor é maravilhosa. E mesmo a gente conhecendo uma voz do Senhor, a palavra do Senhor sendo tão poderosa e tão maravilhosa, por que muitas vezes deixamos outras vozes governar sobre nossa vida? E a verdade é que sempre teremos essas vozes tentando governar sobre nós. Nós sabemos de um homem que tinha sido separado desde o seu nascimento. Um anjo apareceu para o pai dele, pai de Sansão. Apareceu para o pai de Sansão e deu todas as recomendações de como que deveria ser o menino, como deveria ser a criação do menino. Mas chega um momento onde Sansão, ele não quis ouvir o direcionamento de Deus para ele. Ele não se importou dele ser separado. Ele não se importou com a voz que deveria governar sobre ele, que era a voz do Senhor. A Bíblia diz a respeito de Sansão, tinha uma palavra bem específica sobre ele: você não vai tocar num animal morto, não vai se tornar impuro, você não vai cortar as tranças, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, você não vai beber bebida forte, você não vai casar com a mulher estrangeira. Mas chega um momento da vida de Sansão que ele decide: eu não vou ouvir mais a voz de Deus. E Sansão, ele decide ouvir a sua própria voz. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia diz que a voz que vem do coração do homem,
o coração do homem é o quê? Enganoso. Ou seja, se nós tomarmos a decisão de continuarmos ouvindo a nossa voz, em vez de ouvir a voz do Senhor, qual é o fim? O fim é o engano. O fim é o problema. O fim não é cumprir o propósito que o Senhor tem. A verdade é que Sansão, ele deixa bem claro, eu não vou ouvir a voz de Deus para decidir ouvir a minha própria voz. Para corresponder ao meu próprio desejo. Para fazer o meu querer. A verdade é que Sansão, ele decidiu escutar a sua própria voz. E nós temos uma prova disso. Abra comigo em Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, o versículo 3. Sansão aqui, ele está tendo uma conversa com seu pai e com a sua mãe. E o texto diz assim, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos, para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, pois é ela que me agrada. Qual era a voz que Sansão estava decidindo ouvir? Ele poderia ouvir a voz de Deus, e o que Deus tinha falado para ele? Não pegue mulher dos filisteus. Mas naquele momento, Sansão toma uma decisão de não ouvir a Deus. Sansão toma a decisão de não ouvir a voz dos seus pais. E Sansão toma a decisão de ouvir a voz do seu próprio desejo. E a voz do próprio desejo, ela milita até hoje contra a voz do Senhor. E infelizmente tem pessoas que decidiram já entregar a sua vida a Jesus. Que decidiram falar assim para ele, Deus, a partir de agora já não sou mais eu quem vivo, é o Senhor que vive em mim. Mas tem momentos que a voz do desejo ela começa a brotar. E o desejo pelo pecado, o desejo pela desobediência, o desejo de ouvir a si mesmo. Infelizmente, até hoje, tem sido uma tentação que muitas pessoas têm caído. Sansão era separado, Sansão tinha um propósito. Ah, meu irmão, não apareceu um anjo para minha mãe antes de eu nascer. Podia ter aparecido. Falou assim, você vai dar o nome de Uecles. Imagina, gente. Tinha que ser um anjo mesmo. Não apareceu. Mas mesmo assim eu decidi acreditar numa voz do Senhor que disse que eu era separado. E a questão é, a gente vai permitir que qual voz governe sobre nós? Sabe, se a palavra do Senhor diz que você tem que permanecer no seu casamento, por que você vai tomar a decisão de ouvir a voz do teu próprio desejo e sair do seu casamento? Se a palavra de Deus nos diz que nós devemos abandonar o pecado, por que muitos crentes ainda continuam numa vida de pecado e nós estamos tendo tantos escândalos? Porque até hoje tem pessoas que estão caindo na tentação de Sansão. Eu vou suprir o meu próprio desejo, e é essa voz que vai governar sobre a minha vida, ou eu vou ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz que quem se inclina para a carne, cogita das coisas da carne. Se você toma a decisão de ouvir a voz do teu próprio eu, dos teus desejos, e isso é contrário à palavra do Senhor, quais serão as colheitas? Colheitas da carne. Mas quando a gente toma a decisão de seguir a voz do Espírito, de ouvir a voz de Deus, nós colheremos também do Espírito, meus irmãos. Mas tudo começa da voz que a gente permite que governe sobre nossa vida. Sansão, ele decidiu permitir que a voz do desejo, do seu eu, governasse sobre ele. Agora nós temos pessoas como Jonas, que ele simplesmente decidiu desobedecer. Deus pegou e falou para ele, Jonas, você precisa ir para a cidade de Nínive. E lá tem um povo. Eu vou traduzir um pouquinho para você entender o que era o contexto da época. Em resumo, Deus disse para Jonas assim, Jonas, você vai ter que ir.
você vai para Nínive, você vai pregar para um povo que é violento. Sabe o que esse povo faz com os inimigos? Ele arranca os olhos daqueles que eles não gostam. A história é essa. Era talvez um dos povos mais bárbaros. E Deus diz, você vai ter que ir lá, você vai pregar para eles, e você vai pregar contrário o Deus deles, e você vai dizer que eu vou enviar maldição sobre aquele povo lá. O que aconteceu com Jonas? Ele falou, essa voz aí. E em vez dele ir para Nínive, que era o plano de Deus, ele decidiu ouvir a outra voz. Ele falou, sabe, eu vou me proteger. Eu não vou lá para Nínive. Eu vou para o outro lado. E infelizmente tem pessoas decidindo ouvir a sua própria voz, em vez de ouvir a voz de Deus. E Deus há muito tempo está falando, eu te quero nisso, eu quero que você faça isso, eu quero que você cumpra esse propósito. E tem pessoa tomando a decisão ainda até hoje de ir para Tarsis. E aí você conhece a história. Precisou um peixe ouvir a voz de Deus. Ir lá e trazer Jonas de volta para o propósito. Se Jonas não ouviu a Deus, graças a Deus o peixe ouviu. E aí trouxe, por misericórdia, Jonas de volta para o propósito, porque se não fosse a misericórdia de Deus na vida de Jonas, pela decisão de ir para o lado contrário, a verdade é que Jonas teria colocado tudo a perder. Queridos, o evangelho é obediência, é decidir quem governa sobre mim. E nós precisamos entender, eu não vou permitir que a voz dos meus desejos, a minha voz da minha autoproteção, eu não vou decidir ouvir a minha voz. Eu decido ouvir a voz de Deus. Agora tem pessoas, queridos, porque nós temos muitas vozes. Tem pessoas que não estão ouvindo a sua própria voz. Mas tem pessoas que estão ouvindo a voz dos outros. E eu tenho acompanhado pessoas na igreja, às vezes já há mais de 10 anos. Às vezes já há mais de 20 anos. E o que governa não é a voz de Deus sobre eles. É a voz da pessoa que o feriu. É a voz da pessoa que o machucou. Você já conversou com alguém que você senta com ele e diz assim, como que você está? Ele diz, estou muito mal. Aí você fala, por que você está mal? A pessoa diz, porque há 20 anos atrás. Alguém já ouviu isso? Né? O que aconteceu há 20 anos atrás? Você não sabe o que o pastor fez para mim há 20 anos atrás. Quem que está governando sobre sua vida? Posso ser bem sincero, o pastor nem sabe o que fez mais. Já faz 20 anos, gente. Tem pessoas que vivem com vozes governando sobre elas, e as vozes daquelas pessoas nem existem mais, as pessoas já morreram. Ah, o meu pai. Você diz, tá, o que aconteceu com teu pai? Ah, meu pai brigou comigo. Meu pai me rejeitou. Meu pai me fez isso. Meu pai fez aquilo. Daí se pergunta, tá, e teu pai? Ah, já morreu há 20 anos. Gente, parece brincadeira, tem gente que ri nessa hora, mas tem pessoas que estão presas por palavras de outras pessoas que foram ditas lá atrás. Ah, foi minha liderança espiritual, ah, foi o meu patrão que disse que eu não seria nada. E aí automaticamente as pessoas começam a ser governadas por aquelas feridas. Deixa eu te falar de um homem chamado Mefibosete, uma história terrível. A Bíblia diz que derrubaram ele quando era criança, ficou paralítico. E aí, qual era a visão que ele tinha sobre ele? Chega um momento onde Davi diz assim, tem alguém que eu possa honrar ainda da casa de Saul? Sabe qual era o desejo de Davi? Trazer Mefibosete para sentar-se à mesa. Queria mudar a história de Mefibosete em meio a toda aquela tragédia. Deus queria fazer algo na vida de Mefibosete, mas quando chegam até Mefibosete, Mefibosete mostra qual é a voz que governa sobre sua vida. É a voz da tragédia, é a voz da ferida. Mefibosete diz assim, por que você vai se importar com um cão morto como eu? Gente, nós não podemos esquecer. Ele era da família de quem? Saul. Esse homem fez parte de família o quê? Real. E mesmo fazendo parte de família real, por mais que não era mais, agora era Davi. Mas como que ele se sentia? Como um cão morto. Você já viu pessoas que não sonham?
Você já viu pessoas que você diz assim, o que você vai querer fazer o ano que vem? Ah, nem sei se vou estar vivo. Gente, e aí sem perceber, a gente tem uma voz que governa sobre nós, dizendo, sabe por que você não passa? Você não passa de um cão morto. E aí Deus querendo usar Davi para fazer algo, você conhece a história, ele trouxe Mefibosete para a mesa. Ele muda a história de Mefibosete, mas como que Mefibosete se via? Eu sou um cão morto. Ah, que triste uma pessoa que caminha com Jesus. Que triste uma pessoa que é filha do Deus vivo. Que triste uma pessoa que recebeu o amor de Deus, mas que permite que uma outra voz governe sobre ela, dizendo que ela não é nada. É tão ruim quando nós temos uma palavra que precisa governar sobre nós, dizendo que nós somos filhos de Deus, mas nas nossas emoções se sente como se fosse um cão morto. E um cão morto por quê? Por causa de uma tragédia que aconteceu na vida. Deixa eu dizer, não é a tragédia que um dia aconteceu na sua vida que vai continuar sendo a voz que vai governar sobre você. O Senhor tem o poder de transformar, diz a Bíblia. Ele pode remover e colocar uma coroa em vez de cinzas. Ele tem o poder de trazer o óleo de alegria. Ele tem o poder de mudar a nossa identidade, de mudar as nossas vestes e colocar em nós vestes de louvor. Se antes se dizia, eu sou um cão morto, agora você vai dizer, eu sou filho do Deus vivo, eu tenho um lugar à mesa do rei, porque agora é essa palavra que governa sobre mim. Não é a voz dos meus desejos, não é a voz das tragédias, não é a voz das feridas, não é a voz dos irmãos de José, não é essa voz, nem de Tobias e Sambalá, que quando Neemias quis fazer uma grande obra, qual era a voz que vinha contra ele? Ah, uma raposa vai derrubar essa muralha. Não, eu vim para fazer uma grande obra. E é essa voz que vai governar sobre mim. Você tem um grande propósito aqui. Você não é um cão morto. Você não é aquele que vai fazer uma obra e uma raposa vai destruir uma muralha. Não. Você vai construir uma muralha que vai trazer proteção para a sua casa, para a sua família. Porque é essa palavra que governa sobre você. Não é a palavra do seu interior. Não é a palavra dos seus desejos. Não é a palavra das pessoas à sua volta. Não é a palavra da tragédia que governa sobre você. É a voz do Senhor que é poderosa. Quem governa sobre mim. Mas sem perceber, queridos, a gente pode estar caminhando com Jesus e não ser a palavra dele que está governando sobre nós. Vocês entendem? É muito fácil isso acontecer. Sansão, escolhido, decidiu ouvir a sua própria voz. Jonas decidiu ouvir a sua própria voz. E tiveram muitos na Bíblia que decidiram ouvir a voz do inimigo. A voz do inimigo, ela se mostra como se fosse forte, como se fosse poderosa, porque o inimigo ele fica o tempo inteiro tentando imitar a Deus. É interessante que Deus deu uma palavra para Adão e Eva, e falou assim, ó, vocês não vão comer de uma árvore no jardim, de todas as outras vocês vão comer. O que o diabo chega colocando? Qual é a voz do inimigo? Foi isso que Deus disse mesmo? Já teve alguma vez que o inimigo falou para você? Sério que foi isso que Deus disse? Você sai de um culto que você diz assim, Deus me chamou, eu ouvi a voz dele, eu serei uma nova pessoa, eu serei usado. Você sai do culto sonhando, você sai do culto assim, meu irmão, ah, me segure, que agora eu vou ganhar esse mundo para Jesus. Aí você chega na casa, o diabo aparece e diz assim, é isso que Deus disse mesmo? E a verdade é que Eva engoliu com farinha o fruto, né? A verdade é que ela decidiu ouvir uma outra voz. E ali, no caso de Eva, ela também teve a decisão de, como Sansão, ouvir a voz do seu interior, do seu próprio desejo. Por quê? Porque o fruto era agradável. Deixa eu te falar, bem próximo, quase que inseparável da voz do nosso desejo, vai ter a voz do diabão. Bem
pertinho. Vai ter. Não pense que é só o teu desejo. Tem o diabinho ali, tem o sete de flecha ali também. Sabe? E ele vai nos conduzindo de uma forma, se achou agradável, come. E no final das contas, o que trouxe? Trouxe morte. Nós vemos também um homem que tinha um propósito maravilhoso. Você tem noção, se você tivesse sido escolhido para ser um dos 12 de Jesus, você tem noção da honra disso? Imagina, Jesus vem nessa terra e vem na tua época. E um dia Jesus passa aqui por Guarapuava e diz assim, me segue. Podia ter escolhido tantas pessoas. Ah, meu irmão, ser um dos 12, você tem noção disso? Agora a Bíblia diz que Judas foi um dos 12. Escolhido no meio de tantos. Mas chega uma hora que Judas decidiu ouvir a voz do inimigo. Vamos ler esse João 13:2. Judas, ele permitiu que Satanás entrasse no seu coração. João 13:12, se puder colocar, 13:2. Aleluia. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Um dos 12 tinha uma voz maravilhosa sobre ele, a voz de Deus, mas chegou um momento onde ele foi induzido, e ele foi induzido por uma voz. A voz de quem? A voz do inimigo. Sabe, a gente não pode ignorar. O inimigo muitas vezes ele vem contra nós, ele vai lançando vozes. Deixa eu te falar algo que o inimigo faz, e a gente precisa olhar isso como a voz dele. Sabe, sempre o inimigo vai tentar te jogar contra a tua família, contra os teus irmãos na fé, contra a igreja. E o inimigo vai tentar mostrar para você que é melhor você viver sozinho. Isso o inimigo faz toda vez. Não anda junto com os discípulos. Vai se ausentando. Vai trair o seu irmão. Sabe, tem pessoas que começam, tem algumas coisas, meus irmãos, que elas são mentira do inimigo. Uma frase que é bem do diabo. Se você quiser alguma coisa bem feita, faça sozinho. Não é do diabo. Porque a Bíblia diz que eu preciso do meu irmão. E a Bíblia diz que coisas grandes nós só faremos como corpo de Cristo. Ninguém vai fazer só como dedinho. Ninguém vai fazer sozinho. Mas, sabe, essas palavras vêm e automaticamente o que a gente vai fazendo? A gente vai ficando sozinho. Aí o que o cara faz? Ele fica sozinho na igreja, primeira coisa. E você já viu uma pessoa falando da igreja como se ela não fizesse parte da igreja? Isso já mostra que está ouvindo uma outra voz. Porque quando você fala da tua família, você diz assim, pode estar a dificuldade que tiver, mas é a minha família. Aí você diz, a minha família lá, o povo não é fácil. Não é assim? A gente não se coloca de fora. E aí tem gente que na igreja, ele começa a falar as coisas da igreja e nem percebe que o que ele está ouvindo é o diabão. E aí ele começa a dizer assim, porque lá na igreja acontece isso. Meu irmão, você é a igreja, não fala do lugar onde você mesmo participa. E se tem alguma coisa que precisa melhorar, é responsabilidade nossa melhorar. Amém? E aí quanto mais a gente vai melhorando, melhor a igreja vai se tornando. Mas não fale da igreja como se você não participasse dela. Cuidado, é o inimigo que não pode participar da igreja. E é ele que fala, porque ele não pode entrar, ele não pode participar. Ele não é redimido. E o inimigo vai sempre falar como se estivesse de fora. Então não aponte os erros, não aponte os defeitos da sua família, não aponte os defeitos do seu casamento, não fale das coisas como se você estivesse de fora. Não, tem uma voz que é poderosa, que governa sobre você, que pode mudar a sua família, que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu casamento, que pode mudar a igreja. Mas eu não vou viver como se eu não tivesse nada com isso.
eu não vou viver. É a mesma coisa quando a gente vê, você já viu? Eu penso assim, você já viu pessoa que decide ir embora do Brasil? Aí ele está morando lá na Europa. Aí ele decide falar das coisas do Brasil aqui. Aí você fala, mas se era brasileiro, queria o Brasil mudado, então ficasse no Brasil. A partir do momento que a pessoa ela diz assim, eu vou deixar a minha nação, e ela decide ir para outro lugar, automaticamente, ela que perca a influência de falar as coisas sobre esse lugar. Não vive aqui? Eu lembro, eu e a Vivi, nós estávamos em Portugal. Peguei um Uber, fiquei indignado, gente. Fiquei indignado. Porque o cara, que nem brasileiro era, queria falar o que precisava mudar no Brasil. Aí eu perguntei para ele, você já foi no Brasil, senhor? Ele falou, não. Eu falei, o que está falando? O que está falando? Mas é tão interessante que a gente tem mania de falar das coisas, como até daquilo que a gente não faz parte. Sabe, a gente precisa aprender a ouvir a voz do Senhor, não a nossa voz, não a voz das nossas dores e não a voz do inimigo. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. Do mesmo jeito que Satanás tenta Judas, e Judas decide ouvir a voz de Satanás, a Bíblia diz que Satanás também tentou Jesus. E é interessante que ele tenta Jesus exatamente no que diz respeito a quem ele era. Satanás diz para Jesus assim, se você é filho de Deus. O que Satanás estava questionando? Quem Cristo era, a identidade de Cristo. E deixa eu te dizer, a gente não precisa fazer nada para mostrar para Satanás que a gente é filho de Deus. A Bíblia diz que ele chega para Jesus e diz, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus ele fala algo para Satanás. E com isso ele não permite que a voz de Satanás entre na vida dele. A verdade é que Jesus usa um texto de Deuteronômio e diz assim, não só de pão vai viver o homem. O homem vai viver do quê? O homem vai viver de uma palavra que sai da boca de Deus. Não adianta você querer vir colocar em mim, dizendo que eu não sou filho. Eu sou filho do Deus vivo. E sabe por que Jesus podia dizer isso? Quando foi batizado, a Bíblia diz que uma voz veio do céu e disse, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E Jesus então, mesmo com 40 dias de fome, mesmo tendo necessidades, ele diz, o que vai governar sobre mim é a palavra. Nossa, já terminou? É a palavra que sai da boca de Deus. O que vai governar sobre mim não é a minha própria voz no meio da necessidade, porque sim, ele tinha fome, mas ele não tinha que mostrar nada para ninguém, muito menos para o inimigo. Sabe por quê? Porque ele tinha a sua identidade firmada em Deus, ele era filho do Deus Altíssimo. Jesus disse, eu e o Pai somos um, então eu não vivo em torno das minhas necessidades, eu vivo dessa palavra que sai da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio, sabe por quê? Agora eu vou correr. Ele citou Deuteronômio, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, eu sustentei vocês com o maná. Todos os dias. O que é que Deus estava dizendo para o povo de Israel? Eu não deixei faltar nada para vocês. Só para mostrar que não é só de pão. Não é vocês terem só todo o suprimento diário, que é isso que vai governar a vida de vocês. E infelizmente tem pessoas até hoje, que eles vivem só atrás do pão, todos os dias, atrás do pão, atrás do pão, atrás do pão. Deus está dizendo, eu vou te dar o pão, para que você entenda que você vive de uma palavra. E não por causa de uma necessidade. Você vive por causa de uma palavra. E o que vai governar sobre você é a minha palavra. Ao ponto que a gente possa chegar num dia e dizer como o apóstolo Paulo, eu sei passar por toda e qualquer situação.
A gente só usa o versículo depois dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo está numa construção, dizendo, eu sei passar pela dificuldade, eu sei passar pela fome, eu sei passar pela nudez, eu sei passar pela escassez, eu sei, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque é essa voz que fortalece a minha vida e me faz passar pelos dias difíceis. Eu não vivo pela necessidade, eu vivo pela voz que é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Eu vivo por uma palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele nos mostra o que temos que fazer. Quando o inimigo questiona quem você é, você mostra para o inimigo quem Deus disse que você é. Vou repetir. Quando o inimigo questiona quem você é, você mostra para ele quem Deus disse que você é. E automaticamente se diz, não é isso que governa sobre mim. Eu não preciso mostrar para você que eu sou filho. Ele me disse que eu sou filho. Agora preste atenção, se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro com Cristo. Eu não vivo ansioso por causa das minhas necessidades. Eu vivo porque eu tenho uma palavra sobre mim. Queridos, eu já fui em tantos lugares por causa de uma palavra que governava sobre mim. Já fiz muitas coisas na minha vida, sabe por quê? Por causa de uma palavra que governava sobre mim. Porque tem um plano de Deus, do mesmo jeito que existia sobre Sansão, do mesmo jeito que existia sobre Jonas, do mesmo jeito que existia sobre Mefibosete. Mas a questão é, no nosso dia a dia, que voz nós estamos decidindo ouvir? Jesus decide ouvir a voz de Deus. Este é meu filho amado, em quem minha alma tem prazer. E a partir do momento que a gente decide ouvir a voz do Senhor, a gente começa a entender os pensamentos que Ele tem sobre nós. Pensamentos de paz, diz a palavra, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A gente começa a entender, quando ouve a voz dEle, que a vontade dEle a nosso respeito, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é eficaz. A gente começa a entender que mesmo em meio a dias difíceis, porque tem uma voz dele que governa sobre mim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente começa a viver num nível distante das nossas ansiedades diárias. Sabe por quê? Porque tem uma voz que é muito maior do que qualquer outra coisa, que governa sobre mim. E eu vim aqui essa manhã para te dizer, a voz do Senhor é poderosa. E isso o salmista diz, deem a Ele toda a glória. Tributai ao Senhor glória e honra. Adorai-o na beleza da sua majestade. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz que governa sobre sua vida, meu irmão, ela tem um poder que você não imagina. E ela tem poder para mudar a tua história, para mudar o teu destino, para fazer você voltar a sonhar, para você poder dizer sim a Deus e dizer, a partir de hoje, não é mais a voz dos meus desejos, do meu eu, do meu egoísmo que governa, não é mais a voz das minhas tragédias que eu passei, eu não vou viver mais debaixo dos meus traumas, não é a voz do inimigo que governa sobre mim, é a voz do Senhor que é poderosa, e é essa voz, diz a palavra nos Salmos, que despedaça os cedros. Cedro, símbolo de força. As maiores construções, estruturas, nessa época, precisavam ser feitas com o quê? Com o cedro do Líbano. E Deus está dizendo, tem uma voz que vai governar sobre você, que ela despedaça toda estrutura humana, toda força humana, toda estrutura humana que possa ser criada. Não existe nada mais forte do que a voz do Senhor. A gente pode tentar na nossa vida, tentar construir estruturas humanas, e elas podem até ser fortes como cedros. Mas a Bíblia diz que quando chega diante da voz do Senhor, a voz do Senhor despedaça toda estrutura humana que foi criada. Por isso eu te digo, não tem nenhuma estrutura humana, não tem nenhuma palavra de um outro que possa te prender, que possa te aprisionar, que possa te dominar. Quando a voz do Senhor vem, ela traz liberdade para os cativos. Quando a voz do Senhor vem, ela despedaça toda estrutura humana. Ela despedaça os cedros do Líbano. É interessante
que o texto também diz que a voz do Senhor transforma os desertos. Sabemos que nessa vida nós teremos momentos de desertos. Sabemos que nessa vida nós teremos dias difíceis. Também teve uma voz que disse para nós: no mundo vocês vão ter aflições. Vocês terão desertos. Mas essa mesma voz que governa sobre mim diz: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Deus que abre um caminho no deserto. O Deus que transforma, que coloca rios no ermo. O Deus que transforma o deserto de Bacar em um manancial. É essa voz do Senhor que transforma deserto. Com isso eu vim aqui essa manhã te dizer: se existe sequidão, está faltando presença sobre você, está faltando sede, está faltando fome, se você está na sua vida espiritual com a vida espiritual que está secando, a voz do Senhor é poderosa. E o Senhor está te chamando e dizendo: eu vou transformar o deserto do teu interior em um manancial de águas. Aquele que crê em mim, é essa palavra que vai governar sobre mim. Do seu interior fluirão rios de água viva. Preciso te dizer essa manhã, meu irmão, não precisa mais fluir de você a amargura, não precisa fluir mais de você a tristeza, não precisa fluir mais de você a ansiedade, não precisa fluir mais de você depressão, não precisa. Do seu interior tem uma palavra que governa sobre você: do seu interior fluirão rios de água viva. Não é a depressão que vai governar, não é a voz da depressão, não é a voz da ansiedade, não é a voz das traições, não é a voz da decepção, não. É a voz do Senhor que é poderosa, é a voz do Senhor que transforma o ambiente do deserto. É a voz do Senhor que diz o texto: Ele dá novas crias. É por causa da voz do Senhor que você vai frutificar. É por causa da voz do Senhor que coisas acontecerão na sua vida. É por causa da voz do Senhor que tudo que você tocar a mão para fazer vai ser próspero e vai ser bem sucedido. Vocês têm noção, queridos, o tanto de promessas, o tanto de vozes que nós temos liberadas por Deus na palavra, Deus dizendo: eu farei isso, quantas promessas. Não permita mais que outras vozes governem sobre você, são as promessas de Deus que governarão sobre mim. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Mas sempre precisaremos ter uma escolha. Eu vou continuar seguindo o meu eu? Se você faz do teu jeito, na tua voz, na tua cabeça, não consigo garantir que o fim vai ser bom. Aliás, garanto que vai dar ruim. Se tem ouvido a voz do inimigo, como que Judas terminou? O cara que foi escolhido para ser um dos discípulos. Se Judas não tivesse ouvido aquela voz, poderia ter participado do dia de Pentecostes. Poderia ter sido um instrumento na mão de Deus. Mas chega um momento que ele decidiu ouvir a voz do inimigo. Cuidado com as sugestões que o inimigo tem trazido. Porque o que nós precisamos é tomar a decisão de dizer: é a voz de Deus que governa sobre minha vida. Alguns essa manhã precisam parar de ouvir a sua própria voz, o seu próprio coração. Alguns aqui essa manhã precisam parar de ouvir a voz das dores, das mágoas, aquilo que um outro fez. Sério que é isso que governa sobre você até hoje? E sabe, nessa área é tão doído, porque geralmente a pessoa que magoou nem sabe mais, nem lembra mais. E a pessoa está lá presa naquilo. Às vezes a pessoa já está vendo em outro lugar. Não é assim? E o cara está lá preso naquela voz ainda. E não pode
ouvir a voz do inimigo. Agora tem uma voz que os nossos ouvidos precisam estar abertos para ouvir. A voz do Senhor, que é poderosa. Quero que vocês coloquem em pé, eu quero chamar os músicos. O último versículo. Se através da voz do Senhor é rompido toda resistência, transforma o deserto, traz frutificação. Versículo 11 diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. Ele dá ao seu povo a bênção e a paz. Quem aqui quer força? A Bíblia diz: benditos os que habitam em tua casa. Eles vão de força em força até encontrar-se com Deus em Sião. Esse Deus que traz força, esse Deus que restaura o cansado, esse Deus que traz força. A gente precisa ouvir essa voz que traz força. Você já teve algum dia a experiência de você não estar bem? E naquele dia você estava, parece que, dominado por tantas vozes. Sabe, muitas vezes como líderes, aqueles que estão à frente, como pastores, é muito difícil às vezes você lidar com a voz da crítica. Até porque quando você conduz muitas pessoas, como é o caso aqui, cada um com a cabeça, cada um com a sentença, é muito fácil pessoas se levantarem com vozes para falar a maneira que deveria ser feito. Mas engraçado é que Deus não colocou essas pessoas para tomarem essas decisões, mas geralmente falam. E é difícil a gente lidar com essas críticas, porque sempre alguém sabe uma melhor maneira de fazer. E geralmente o que sabe a melhor maneira de fazer é aquele que nunca coloca a mão na massa para fazer nada. Mas tem momentos onde você precisa lidar com todas essas vozes. É um momento onde você está sendo questionado, é um momento onde você está sendo avaliado. Isso não é só na igreja, em qualquer trabalho, em qualquer coisa acontece isso. Não acontece, meus irmãos? Momentos onde você vai decidir que voz eu vou ouvir. E nesses momentos eu tenho aprendido: eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Em meio às críticas. E é tão interessante, porque a voz das críticas é aquela que a gente mais se depara contra. Mas tem pessoas se perdendo na voz dos elogios também. E a verdade, meus irmãos, é que a gente precisa ser direcionado nem pela crítica, nem pelo elogio, nem pela dor, nem só pelos momentos de alegria, porque esses eles vêm e vão, quando já perceberam. A gente precisa ser direcionado pela palavra que sai da boca do Senhor. É esse Deus que quer trazer força hoje. É esse Deus que quer trazer paz. Talvez você está numa confusão interior, confusão mesmo. Pastor, tem tantas vozes vindo contra mim hoje, que parece que eu estou meio perdido. Essa manhã a voz do Senhor vem sobre você. Ela vai trazer direção, ela vai trazer destino, ela vai trazer propósito. Quem você vai decidir ouvir hoje? Quem vai governar sobre sua vida? Eu quero fazer uma oração, e eu quero que nessa hora você feche os teus olhos. Eu falei sobre 4 vozes hoje: a voz do nosso próprio eu, a voz dos outros que nos feriram e geram prisões. Falei sobre a voz do inimigo, e falei sobre a voz de Deus. Se você pudesse responder ao Espírito Santo hoje, qual é a voz que você mais tem ouvido? Se você tem vivido uma vida
com muita tristeza, com muita ansiedade, com muitas dores, é bem provável que você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor na sua totalidade. Mas eu declaro que essa manhã o Senhor estará abrindo os ouvidos espirituais aqui, porque a voz do Senhor, ela é poderosa. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, hoje aqui. Queremos ouvir a Tua voz. Comece a falar com Ele nessa hora. Diga: Senhor, abre os meus ouvidos. Não preciso provar nada para o inimigo, não preciso provar nada para mim mesmo. Eu sou quem a palavra diz que eu sou. Comece a falar com Deus nessa hora. Não vai ser mais a voz da dor que vai governar sobre você. A voz do Senhor é poderosa. Eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui. A tua voz me leva junto ao Pai. Ela guia o meu destino. A tua voz é tão doce quanto mel, é mais alta que os céus. A tua voz, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui, Jesus. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz aqui, a tua voz. Feche teus olhos nessa hora. Senhor Jesus, a Tua voz é poderosa, Senhor. Eu oro, Pai, por ouvidos espirituais abertos essa manhã. Eu oro, Pai, por algo novo acontecendo no coração, no íntimo dos meus irmãos. Tua palavra nos diz que quando Jesus foi batizado, de repente veio uma voz do céu que disse: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Pai, para que possamos viver aqui nessa terra, nós precisamos dessa voz. Eu oro, Pai, por todos aqueles que estavam marcados por vozes de dores, de feridas. E parece que depois que aconteceu aquela situação, você nunca mais foi o mesmo. E é aquela voz da dor que ainda governa sobre você. Eu oro por um agir de Deus nessa hora, trazendo libertação sobre aqueles que estão cativos em vozes de dores, de mágoas, de feridas. Em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor tem poder, Pai, de fazer com que governe sobre nós uma outra voz. E nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã decididos a ouvir a Tua voz e obedecer a Tua voz. Que não sejamos como Sansão, que não sejamos como Jonas, que mesmo ouvindo a Tua voz, não tiveram o coração disposto em obedecer. Leva-nos para o lugar da entrega, leva-nos para o lugar da rendição, leva-nos para o lugar da obediência, leva-nos para aquele lugar
aonde por causa da tua voz nós sonharemos os teus sonhos, Pai. Eu oro, Pai, para que sejam restaurados sonhos. Sonhos, Pai, de uma família restaurada. Sonho, Pai, de uma casa bendita. Sonho em ser instrumento em tuas mãos. Pai, que nós possamos cumprir o teu chamado, cumprir o teu querer, que possamos ouvir a voz do Senhor, que é poderosa. E nós te agradecemos, Pai. Estenda suas mãos nessa hora. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os dons e a doce comunhão do seu Espírito estejam sobre você, sobre toda a sua família, desde agora e para todo sempre. E todos os que creem dizem amém.